Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos partindo aí para o final da lição, da revista que fala sobre profecias bíblicas, e hoje nós buscaremos elucidar sobre as 3 grandes batalhas que haverá. Eu quero pensar com os irmãos, tanto na elucidação textual quanto na introdução, fazer um só bloco, para nós conseguirmos ali identificar as razões pelas quais estudaremos esta lição e fazermos ali algumas diferenças com relação ao que os estudiosos creem ser os eventos. Após isso, no tópico 1 em diante, nós iremos então abordar essas diferenças, essas particularidades, para extrairmos assim sobre esta verdade que a Bíblia nos mostra de 3 grandes guerras e não 2, como muitos acreditam. O que eu quero dizer também é que isto é uma compreensão dada do texto, e por haver outros estudiosos mais que pensam diferente, não julgo ser a verdade fim, mas apenas um caminho a trilharmos para a compreensão da Palavra de Deus. Tudo bem? Não julgo ser a forma correta, finalística, para dizer a vocês, é desta forma. Não, há muitos estudiosos, pessoas que se debruçam nos textos bíblicos, que conseguem visualizar 2 guerras e não 3. E a proposta neste vídeo, nesta aula, na lição 11, é tentarmos identificar algumas diferenças que há no texto para chegarmos à conclusão de que são 3 guerras e não 2. Amém, meus irmãos? Nós temos ali as profecias de Ezequiel, Zacarias e do apóstolo João, 3 grandes profetas de Deus. O profeta Ezequiel e o profeta Zacarias, bem como o profeta João, narram de guerras que virão sobre o povo de Deus. Conforme está bem explicado aí na introdução, estudiosos acreditam que as profecias de Ezequiel 38, juntamente com a do apóstolo João, Apocalipse 16 e Apocalipse 19, tratam-se da mesma guerra, que é a guerra do Armagedon. Então, comprando livros e estudando, vocês verão autores aplicando Ezequiel 38, a guerra de Gog, príncipe de Magog, sendo a mesma guerra do Armagedon. O que nós iremos ver nesta lição é que isto, devido aos detalhes, pelo que parece, não confere, tudo bem? Não confere por conta dos detalhes. Então Ezequiel estaria narrando, conforme a revista vem nos ensinando, Ezequiel vem narrando a guerra de Gog, que será liderada pelo príncipe de Magog, né? Hoje seria o atual Putin, lá da Rússia. Se você analisar o texto bíblico ali e ver os detalhes, você verá em Ezequiel 38 que a invasão partirá do extremo norte de Israel. E o extremo norte de Israel é a Rússia, a atual Rússia, que virá com os países vizinhos ali para guerrear contra o povo de Deus. Quando você vê as profecias do apóstolo João, no capítulo 16 e no capítulo 19, esta profecia está falando de uma batalha que será conhecida e é conhecida nas Escrituras como a batalha do Armagedon. Ou seja, a batalha se dará ali na montanha do Meguido, pois nós aprendemos nas lições passadas que Har é montanha, Meguido, ou seja, Har, Meguido, Gedom. Então, essa batalha se dará ali na planície de Israel, na montanha do Meguido. Segundo os detalhes que o apóstolo João nos traz ali, juntamente com o profeta Zacarias, difere, analisando os detalhes, difere da batalha de Gog.
Então, esta é a razão de se acreditar em 3 grandes batalhas e não em 2. Por quê? Porque quando se pensa em 2 batalhas, o estudioso está pegando a guerra de Gog, que será liderada pelo o príncipe de Magog, e a guerra do Armagedon, que é citada pelo apóstolo João e pelo profeta Zacarias como sendo a mesma guerra. Então, sendo a mesma guerra, eu tenho uma guerra, e a guerra que será após a soltura de Satanás, após o reino milenar. Então, daria 2 guerras. Tudo bem? Mas a revista propõe 3 grandes guerras por conta das diferenças que encontramos no texto bíblico. Então, Gog, príncipe de Magog, liderará sim uma grande guerra. Esta guerra virá com alguns países ali vizinhos a Israel e partirá do extremo norte, que será a Rússia, liderando esta invasão. E esta invasão se dará ali antes do acordo de paz, um evento, vamos dizer assim, catastrófico, que irá acontecer com o povo judeu para que o anticristo possa se beneficiar de tal evento e o falso profeta atribuir o livramento ao anticristo. Nós vimos isso nas lições passadas. Havendo esse momento de difícil vivência para os judeus, então o Senhor Jesus Cristo, vindo invisivelmente, derrotará esses inimigos, e então o marco inteiro fará o marketing, deste livramento ao anticristo, que é a besta do mar. Estabelecerá ali o acordo de paz e adentraremos o milênio. Nesse momento, a igreja está sendo arrebatada aos céus. Então, só para que os irmãos possam identificar ali onde se dará esta guerra, a guerra de Gog, príncipe de Magog, antes do acordo de paz, antes da tribulação. A segunda guerra será a guerra do Armagedon, que se dará ao término da grande tribulação, segundo as profecias de Daniel das 2.300 tardes e manhãs. Você pode rever lá, acho que foi o 2º vídeo que nós fizemos, ou o 3º, que vai explicar sobre aquele quadro comparativo dos dias de Daniel. Precisamente segundo os dias de Daniel, ali, aqueles que conseguirem chegar até os 1.335 dias, que se trata ali da profecia de Daniel capítulo 12, se eu não me engano, versículo 12, tá? Que fala sobre isso, e isso se dá por conta da volta de Jesus Cristo. Ou seja, o anticristo, que é a besta do mar, que já vai estar nesse cenário, ele fará com que esses países vizinhos ali, também da circunvizinhança ali de Israel, mas também com outras nações a mais, pois o texto diz todas as nações, diferentemente da profecia de Ezequiel. Então ele vem agora atacar o povo de Deus. Então Jesus Cristo volta visivelmente para fazer o julgamento das nações, nesse momento, na batalha do Armagedon. Então, as profecias de Zacarias 14, que fala ali no verso 4, verso 5, que Jesus pisará no Monte das Oliveiras, ou seja, ali ele está vindo para fazer o julgamento das nações, porque ele já havia destruído, ali no capítulo 12, 13, de Zacarias, os inimigos do Senhor, os inimigos do povo de Deus, lá no Armagedon. E é o mesmo evento que o apóstolo João nos traz ali de Apocalipse capítulo 16 e 19, quando ele vem visivelmente para destruir os exércitos do anticristo, que lidera então a segunda grande batalha. Após o milênio terminar, então Satanás será solto e haverá a terceira grande guerra, onde o Senhor Jesus irá destruí-lo definitivamente com a palavra do seu poder. Então, somente para nós sintonizarmos aqui para uma melhor compreensão, a primeira grande guerra, quem lidera é Gog, príncipe de Magog, que se dará
antes da grande tribulação. A segunda grande guerra é liderada pelo anticristo, que fará coalizões com todas as nações, que é diferente da de Gog, que são algumas nações apenas. Essa se dará após a grande tribulação, ali segundo as profecias de Daniel, por volta de 75 dias após. E a terceira grande guerra será liderada pelo próprio Satanás pós-tribulação e será destruído definitivamente. Amém, meus irmãos? Então, a partir de agora, nos tópicos 1, 2 e 3, nós buscaremos compreender essas diferenças que há nas profecias destes três grandes homens, profeta Ezequiel, profeta Zacarias e o nosso profeta apóstolo João. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Antes de eu falar do tópico 1, todo povo é diferente do que todas as nações, quero fazer uma correção aqui com relação ao tópico 2, que será o próximo estudo de vocês aí na sequência. Eu citei o tópico 2 sendo o tópico 1, Jerusalém voltará a ser habitada, ok? Somente esta correção para que não haja confusão quando ouvirem a gravação do conteúdo do tópico 2. Então agora nós iremos ver o tópico 1, que fala sobre todo o povo, que é diferente do que todas as nações, e depois os irmãos estudarão o tópico 2, que fala sobre Jerusalém voltará a ser habitada. Nós estamos vendo agora, a partir deste momento, as diferenças que há entre os textos bíblicos. E fazendo a separação dessas diferenças, conseguiremos chegar à compreensão destas três grandes guerras e não duas apenas. Tudo bem? Então vejamos. O tópico 1 inicia com a profecia do profeta Zacarias no capítulo 12. No verso 3 vai dizer assim: E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que carregarem certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela, Jerusalém, todo o povo da terra. Grifo meu aí na revista, todo. Zacarias 14:2 diz: Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Não iremos nos deter muito tempo neste tópico, é muito simples de compreendê-lo. A profecia de Zacarias, capítulo 12, capítulo 14, bem como a do apóstolo João, vai nos informar que todas as nações virão batalhar contra Jerusalém. Se são todas as nações, eu não posso associar a guerra do Armagedon com a guerra de Gog, príncipe de Magog. Por isso, uma das razões que eu preciso diferenciar as guerras, ok? Tópico 1 mostra esta razão, que há uma grande diferença entre todas as nações para o todo o povo, e todas as nações difere muito de algumas nações. Por que eu digo isso? Porque Zacarias vai nos informar que todas as nações subirão contra Jerusalém, ao passo que Ezequiel, no capítulo 38, verso 9, diz: muitos povos subirão contigo. Há uma grande diferença entre muitos povos, e ali Ezequiel traz uma lista destes povos, dizendo quais nações subirão contra Jerusalém, e Zacarias e o apóstolo João vai dizer que todas as nações subirão contra Jerusalém. Então, esta é a primeira grande diferença que eu quero deixar para os irmãos, mostrando assim que os contextos diferem uns dos outros, mesmo porque a profecia ali do profeta Zacarias, logo após a batalha que haverá no capítulo 12, o julgamento das nações no capítulo 14, no verso 16 em diante você
percebe ali com muita clareza o início de um reino milenar, que é o reino do Cristo, onde ele será um só Senhor e um só nome se terá sobre a terra. E isso só acontece pós-guerra do Armagedon, no milênio, ok? Então, a diferença destes textos está no todo o povo, todas as nações, que difere em muito da profecia de Ezequiel, que diz que muitos povos subirão contigo, ou seja, batalhas distintas e não a mesma. Lembrando que, conforme diz a lição aqui no tópico 1, após o término do reino milenar, quando Satanás for solto, ele também buscará juntar todas as nações para a peleja contra os judeus novamente. Agora, nós não podemos associar a guerra do Armagedon, que é antes do milênio, com a guerra que Satanás irá promover pós-milênio, só porque usa a expressão todas também. Porque o texto é muito claro em nos informar que a batalha do Armagedon será antes, tanto é que Zacarias 14, 16 em diante fala desse reino milenar, e o apóstolo João também, no capítulo 19, após a batalha do Armagedon, no verso 20, no capítulo 20, inicia-se o reino milenar com a prisão de Satanás, razão pela qual, pós-milênio, ele será solto e então buscará aliados de todas as nações para pelejar na terceira grande guerra contra os judeus, o povo de Deus. Amém, meus irmãos? Então se apercebam aí quanto a essas diferenças, e agora, quando estudarem o tópico 2, iniciará ali eu falando na gravação, que é o tópico 1, ok? Mas no início desse vídeo aí eu já fiz essa correção. No mais, que Deus abençoe a todos. Meus irmãos, partindo para o tópico 1, onde será abordado Jerusalém voltará a ser habitada. O texto de Zacarias, capítulo 12, verso 6, na parte B do versículo, diz assim: E Jerusalém será habitada outra vez no seu lugar em Jerusalém. E o mesmo texto de Zacarias, no capítulo 12, verso 10, assim nos relata: Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e pranteá-lo-ão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então vamos lá para a gente poder começar a entender as profecias. O que eu trago aqui nesse tópico 1 é a questão da lógica. Pode ser que até ao tentar explicar aqui pelo escrito tenha confundido um pouco, mas talvez eu falando seja melhor compreendido a questão do tópico 1. O que o profeta Zacarias está dizendo é que Jerusalém voltará a ser habitada e que aqueles os quais o traspassaram, que está fazendo referência aos judeus que mataram o Senhor Jesus Cristo naquela cruz, traspassando-o com uma lança pelo seu lado direito, atingindo até a bolsa que envolve o seu coração, a razão pela qual quando se tira a lança vem sangue e vem água, pois o nosso coração é cercado de água. Estes, fazendo referência ao povo judeu, o verão naquele grande dia e prantearão, ou seja, vai cair a ficha, vamos assim dizer, eles entrarão na realidade de que eles rejeitaram o Messias há mais de 2000 anos atrás. Então irão prantear, então irão chorar por conta desta realidade. E quando isto irá acontecer? Na batalha do Armagedon, quando Cristo vier de forma visível a todo olho. Apocalipse capítulo 1, verso 7 vai dizer
que todo o olho o verá quando da sua vinda. Então, o que a lição do tópico 1 está nos trazendo? Que Jerusalém voltará a ser habitada novamente em segurança e sendo purificada no milênio. Então, a lógica do texto é: se todo o olho verá e Jerusalém voltará a ser habitada, a profecia de Zacarias e a profecia do apóstolo João são a mesma por se tratarem do mesmo evento. O que eu venho explicando aqui da questão da lógica é o seguinte: imagine se todo olho visse Jesus Cristo vindo derrotando os inimigos na invasão de Gog e Magog. Se todos tivessem visto este evento, haveria lógica de, posteriormente, o anticristo firmar um acordo de paz com os judeus, o mundo adorar o anticristo e, posteriormente, o falso profeta tentar levar os judeus à adoração ao Cristo que venceu aquela batalha por eles. Haveria lógica os judeus se renderem aos encantos do anticristo, aceitando a reconstrução do templo nos 3 anos e meio iniciais? Então é esta lógica que eu trago para nós diferenciarmos a questão dos eventos, razão pela qual, analisando ali Ezequiel 38, quando ele diz que o Senhor viria e que se tornaria conhecido de todos, aquele exato momento ali, o Senhor ele não vem sobre as nuvens de forma corpórea ao ponto de todos o verem, porquanto não haveria lógica os demais eventos. Então, o que o profeta Ezequiel está nos dizendo é que houve sim, de fato, um livramento da parte do Senhor em favor do seu povo, mas pelo fato de todo olho não tê-lo visto, o profeta, o falso profeta, vai pegar este evento e vai atribuir à besta do mar, razão pela qual ela terá credibilidade em fazer o acordo de paz e assim então firmar esse acordo e a reconstrução do templo aos judeus posteriormente. Então, é essa lógica que eu quero que os irmãos compreendam para tentar passar aos seus alunos. Se nós temos 3 grandes guerras e Apocalipse de João e Zacarias ali diz que todo olho verá, porque verão aqueles que o traspassaram, Zacarias diz isso e o profeta João diz que todo olho verá também, mostrando ali que trata-se do evento da guerra do Armagedon e posteriormente do julgamento das nações, onde Jesus vem visivelmente para fazer tal julgamento e após este julgamento adentrar com os judeus no reino milenar. Isso não é verdade em Ezequiel 38. Ali não diz que o Senhor fará o julgamento das nações, que as pessoas irão prantear sobre ele. Pelo contrário, não dá a afirmarmos de que o Senhor fora visto para que ele pudesse ser exaltado. Se fosse, não teria lógica o mundo acompanhar o anticristo. Então, como não foi, o profeta, o falso profeta, o profeta da terra, o profeta que sairá da terra de Israel, tomará este evento aí para poder aplicar ao anticristo, a besta do mar, a besta política, para então influenciar o mundo à adoração à besta. Ok, meus irmãos? Leia a revista, veja a questão da lógica, os eventos, essa argumentação e se prepare para o estudo da escola dominical. Tudo bem? Isto não é um ponto fechado, ok? Eu vou lembrar disso até o fim.
é uma proposta de esclarecimento dos textos bíblicos. Então, que os irmãos possam se debruçar, estudar, esmiuçar e buscar ver as diferenças, as lógicas e assim, compreendendo o todo, trazer uma perspectiva de compreensão para a sua vida. No mais, que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, daremos agora início à compreensão do tópico 3, que vai falar sobre não mais profetas. Zacarias capítulo 13, lembrando que Zacarias está juntamente de acordo com o apóstolo João, eles estão falando ali da guerra do Armagedon, a segunda grande guerra que será liderada pelo anticristo, a besta do mar, o ser político, ok? Zacarias 13 diz assim: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundícia. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos e deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. Então vejamos. Após a primeira guerra de Gog ali, príncipe de Magog, onde o anticristo firma um acordo de paz com os judeus, neste período da tribulação ainda há espíritos imundos nesse período. O anticristo, a besta do mar, o anticristo, a besta da terra, o falso profeta, eles estão operando juntamente com seres espirituais neste momento da tribulação, um momento onde Deus tratará exclusivamente com os judeus. Então repare que a profecia de Zacarias não cabe para este período, pois a profecia diz que naquele dia haverá uma fonte aberta, a purificação do pecado e da imundícia, tirará os ídolos, ou seja, a adoração a estes, e não haverá mais memória, e também farei sair da terra os profetas e o espírito de impureza. Então repare que nesse período da grande tribulação encontra-se ali ainda espíritos de impureza e também encontra-se profetas nesse período, pois os 144.000 que serão levantados neste período, bem como as duas testemunhas, são profetas de Deus, pois estão ali anunciando o reino milenar que haverá de vir. Então repare que a profecia de Zacarias não cabe com a de Ezequiel capítulo 38. Agora, um outro detalhe também que eu gostaria que os irmãos reparassem é quanto ao tempo. A profecia de Zacarias diz que tirarei da terra os nomes dos ídolos e deles não haverá mais memória. Agora, no estudo de terça-feira, eu precisei adiantar a revista aqui por conta de alguns encontros que houve em nossa igreja, e eu citando sobre ali a lição 10, nós estudamos a lição 10 que fala sobre o milênio, precisamos estudar mais uma lição aí para chegarmos juntos com os irmãos. Eu citei ali a questão do profeta Isaías, capítulo 65, e um dos irmãos ali, irmã na realidade, me perguntou sobre a questão de que não haverá mais lembranças, Isaías vai falar sobre isso, que não se lembrariam mais das coisas passadas. E ali eu busquei trazer a compreensão a ela sobre essa questão de lembranças, de que não se trata de que a nossa mente será apagada. Não pode haver um boot em uma mente, reiniciar tudo. Você é uma pessoa real, você é uma pessoa com vivência, você é uma pessoa que tem história, e a sua história não pode ser apagada. Então, como entender a questão de que não mais haverá lembrança das coisas passadas? Existe dentro da hermenêutica a questão de que você consegue
trazer luz a um texto, comparando-o com outro texto. Isaías 65 diz que não haverá mais lembrança das coisas passadas, né? Deixa eu ver aqui o texto aqui direitinho, para eu fazer a citação correta com os irmãos. Isaías 65 vai dizer assim: Vede, eu crio novos céus e nova terra, não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. A pergunta era, então quer dizer que a nossa mente vai ser apagada? Não. Mas como entender isso? Eu posso entender isso de acordo com o profeta Zacarias. O profeta Zacarias diz que Deus vai tirar da terra os nomes dos ídolos e deles não haverá mais memória. E o profeta Isaías diz que das coisas passadas não mais nos recordarão. Comparando os dois textos, um texto trazendo luz a outro texto, o que eu posso inferir deste ensinamento é que dentro do reino milenar, por Jesus ser o Rei e Senhor naquele período, o espírito imundo, as impurezas serem retiradas, bem como o espírito de impureza, de imundícia serem retirados, bem como os ídolos, a adoração aos ídolos, bem como a ausência do anticristo e da besta da terra que foram lançados no lago de fogo, bem como a ausência de Satanás que será preso nesse período para não mais enganar as nações. Eu só consigo entender, não recordarão das coisas mais passadas, é recordar da adoração a estes, aos erros passados, aos ídolos, pois agora um só é o Senhor. Não é que o povo não vai lembrar do que fizeram, não há recordação no sentido de voltar a fazer. Eu não tenho que me reportar para o passado para aplicar o erro do meu passado no meu presente, mas eu posso olhar para o meu passado e fazer do meu futuro algo melhor. Há uma expressão que o nosso pastor, o reverendo Luciano, sempre diz em suas mensagens, né? Bom, pelo menos eu já ouvi algumas vezes. Ele diz o seguinte: o meu passado não precisa ser o meu cárcere. O meu passado é o berço tão somente e não o meu cárcere. Eu faço do meu passado aprendizado para que no futuro eu possa ser melhor e fazer diferente. Agora, aqueles que vivem presos no passado vivem em cárcere. Então é isso que o profeta está querendo nos dizer. Não mais se recordarão das coisas passadas, são das adorações aos ídolos, pois tudo isso será tirado no milênio, bem como o espírito de impureza, o anticristo, o falso profeta, Satanás. Um só Senhor e um só será o seu nome. Será nesse momento em que haverá o julgamento das nações, né, para adentrarmos aí ao reino milenar, e conforme Zacarias 13:9 nos diz que o povo dirá, né, é meu povo, e ele dirá: o Senhor é o meu Deus. Quando que isto irá acontecer? No milênio. Quando que será a realidade de que não haverá mais espírito de impureza, não haverá mais mentiras, não haverá mais idolatrias, não será mais necessário profetas? No milênio, porque Cristo se fará presente com o seu povo. Amém? Espero tê-los elucidado melhor a compreensão deste evento aí na história, e no mais, que Deus continue nos abençoando. Meus irmãos, vamos agora ver o tópico 4, que fala sobre a peleja é visível. Por que isso é importante? Quando você lê Ezequiel 38 ali, diz que o Senhor virá e fará a grande diferença. Ezequiel 38:18 vai dizer assim: mas naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será despertada. No meu zelo e no fogo do meu furor, eu digo que naquele dia haverá um grande tremor na terra de Israel. Então, a sequência aqui é de
livramento e peleja da parte do Senhor contra aqueles que vieram na batalha de Gog, príncipe de Magog. Zacarias capítulo 13 e Apocalipse de João narram o mesmo evento, que é o Armagedon. E este evento difere dos detalhes que Ezequiel 38 nos apresenta. Vejamos. Zacarias 13, 1, 2. Naquele dia haverá uma fonte aberta. Zacarias 14, verso 3. Então o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Na revista que eu trago esta questão, repare, o profeta Zacarias está dizendo que o Senhor virá e irá pelejar contra as nações, como pelejou no dia da batalha. E eu coloco aqui na revista, pelo que parece, tá? Não estou afirmando, pelo que parece, Zacarias está fazendo menção a uma batalha anterior. Então, infere-se de que houve uma batalha anterior, que nós aqui estamos compreendendo sendo a batalha de Gog, e agora Zacarias está dizendo que o Senhor está vindo pela segunda vez, agora no Armagedon, e está dizendo, olha, ele está vindo como veio no dia da batalha, na guerra anterior. Só que o Senhor, ele veio de uma forma invisível ali em Ezequiel 38 e livrou o povo da destruição. Pelo que parece, eu não estou afirmando, apenas para a gente poder tentar entender um pouco. Não seria esta vinda para o arrebatamento da igreja? Se nós estamos estudando de que esta guerra se dará momentos antes do arrebatamento, ou a igreja, conforme vídeos anteriores nós estudamos, pode ser, eu disse anteriormente, pode ser que a igreja veja o início dessa guerra, ou esteja presente até por um período nessa guerra, mas não sendo atingida, e agora o Senhor livra Israel desta peleja. E como nós estamos vendo aqui as diferenças entre os textos, pelo que parece ali, esse livramento é de uma forma não visível, porque não haveria lógica do povo adorar o anticristo posteriormente, conforme vimos no tópico 3. Então não seria esse momento também do arrebatamento da igreja, porque nós cremos no arrebatamento invisível, onde só o Senhor virá buscar a sua igreja. Não seria esse momento em que o Senhor vem arrebatar a igreja e ao mesmo tempo dar o livramento ao povo judeu? Eu não estou afirmando, é apenas para pensarmos a respeito sobre, ok? Então repare que o profeta Zacarias ele faz a menção a uma batalha anterior, e o profeta Zacarias está agora na guerra do Armagedon, juntamente com o apóstolo João. O interessante dizer também que o profeta Zacarias, no capítulo 14, vai dizer, no verso 4 e 5, que naquele dia estarão os meus pés sobre o Monte das Oliveiras, ou seja, de forma visível. E o texto de Apocalipse, capítulo 19, verso 14, diz: seguiram-no os exércitos que estão nos céus, ou seja, os anjos de guerra virão juntamente com o Senhor para pelejar na batalha do Armagedon. Ezequiel 38 não faz menção de anjos vindo nesta batalha. Então somente Zacarias e o profeta João. Zacarias também faz menção, deixa eu ver aqui, eu acho que eu não coloquei na revista, mas Zacarias faz menção também aos anjos vindo nesta guerra. Verso 5, 14:5. Então virá o Senhor meu Deus, lá no finalzinho, e todos os santos com ele. Esses santos não é a igreja, tá?
Esse santos faz referência aos anjos, porque você precisa entender o texto dentro do que toda a Escritura fala sobre esse momento, né? O Evangelho de Mateus vai dizer que são anjos que estão vindo ali, Mateus capítulo 24, que fala sobre esse evento. Zacarias fala sobre santos, Apocalipse de João fala sobre os exércitos do céu, ou seja, não está tratando de igreja, a igreja não está voltando com o Senhor, tá? Está tratando dos anjos que estão vindo com o Senhor para pelejar, e isso nós não encontramos em Ezequiel capítulo 38. Então, irmãos, são estes pormenores aí que nós conseguimos identificar essas diferenças, né? As diferenças nas 3 grandes batalhas, que tudo indica, pelo que parece, nós conseguimos, por estes detalhes, separar estas guerras em 3 e não em 2 grandes guerras. Tudo bem? Estude a revista, ouça novamente o áudio, espero aí tê-los ajudado na compreensão da Palavra de Deus. Vamos agora para o tópico 5 e assim finalizarmos. Meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor, estamos caminhando para o fim. Iremos ver agora sobre o tópico 5, um reinado terreno. Lembrando das lições anteriores, percebemos que após o acordo de paz, a vitória ali sobre os exércitos de Gog e Magog, o anticristo faz um acordo de paz e passa a reinar neste período da tribulação, ou seja, quem reina neste período é o anticristo. É o primeiro selo ali do Apocalipse capítulo 6, que é aberto pelo Senhor Jesus Cristo, que fala do cavalo branco e o seu cavaleiro, ou seja, será nesse momento em que a besta que sobe do mar, o anticristo, um ser político, virá na roupagem de santidade, trazendo ali uma falsa paz, conforme as Escrituras assim nos ensina, da falsa paz que haverá nesse período. Por isso o cavaleiro ele é branco, o cavalo é branco, e aquele que está montado em seu cavalo vem com um arco saindo vitorioso para vencer. Ou seja, no sentido de que ele virá na roupagem da santidade, da falsa paz que trará aos judeus nesse período. E nesse período ali, então, quem reina é o anticristo, até que ele se levanta e profana o templo ali na metade da grande tribulação. A lição do tópico 5 vai nos dizer que o Senhor Jesus Cristo será rei sobre toda a terra. Zacarias 14, 9 ao 11, 16 vai dizer sobre isso. O Senhor será rei sobre toda a terra. Repare que do 9 ao 11 e posteriormente nós pulamos para o verso 16, falando ali no período do reino milenar. Então, o que esse tópico aqui nos traz para nós diferenciarmos as 3 grandes batalhas? O texto que eu trouxe aqui para os irmãos na lição, que se dá o verso 12, 13, 14, 15, falando ali sobre os eventos que ocorrerão nesse período. Se você fizer a leitura dos eventos ali de Ezequiel e também do Apocalipse, você verá que os eventos são parecidos. Haverá guerra contra Jerusalém, a sua carne apodrecerá, estando eles em pé, lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, a língua lhes apodrecerá na boca. Naquele dia também acontecerá que haverá da parte do Senhor uma grande perturbação entre eles,
porque cada um pegará na mão do seu próximo e cada um levantará a mão contra o seu próximo. Ou seja, o que o profeta Zacarias narra aqui na batalha do Armagedon, os homens se levantando contra os outros, a confusão, uns matando simultaneamente os outros, a enfermidade que o Senhor lançará sobre eles, tudo isso você encontra em Ezequiel 38 também, que fala dos exércitos se levantarão uns contra os outros, que o Senhor contenderá por meio da peste e do sangue. Semelhante a Apocalipse 16, 21, que é o mesmo evento de Zacarias, a Bíblia também nos informa que haverá ação sobrenatural vinda dos céus, semelhante ao que acontece ali com Ezequiel capítulo 38. Então, quando você analisa esses pormenores, você verá que as informações batem umas com as outras. Parece ser ali todos estes três eventos o mesmo evento, ou melhor, todos estes três textos, de Ezequiel, Zacarias e do profeta João, o apóstolo João, parece ser o mesmo evento por conta desses detalhes. Mas o que difere, o que eu trouxe aqui, é sobre o pé do Senhor que estará no Monte das Oliveiras, ou seja, os eventos de guerras, de homens se levantando contra homens, de doença, de peste, de coisas sobrenaturais acontecendo nesse período, pode estar acontecendo tanto na guerra de Gog quanto na guerra do Armagedon, mas o que difere mesmo é o pé do Senhor pisando no Monte das Oliveiras, ou seja, fazer o julgamento das nações e adentrar o reino milenar. Repara que o capítulo 14, 16 vai dizer: o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Está dizendo daquele dia, e agora vem aqui os versos 12 em diante, falando destes momentos que antecederão o reino milenar, e o verso 16 vai nos dizer assim: então todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei. Quando você olha Apocalipse capítulo 21, você vai ver o mesmo evento. No capítulo 21, verso 24, as nações andarão à sua luz e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. Ou seja, as nações subirão, os reis da terra trarão. A diferença é que com a guerra de Gog e Magog, os seus exércitos ali sendo destruídos, quem reina é o anticristo. Nesse período ainda há o espírito de impureza e de idolatria. E o Senhor vem de forma invisível para libertar o seu povo, podendo ser o mesmo momento em que ele vem arrebatar a sua igreja, pois nenhum olho verá, somente a igreja o reconhecerá e será arrebatada pelo Senhor nos ares. Quando da volta do Senhor corpórea, ali ao término da grande tribulação, na batalha do Armagedon, ele virá de forma visível, corpórea, e todo olho verá, cumprindo-se ali Apocalipse capítulo 1, verso 7. Nesse momento, o Senhor pisa no Monte das Oliveiras, adentra o reino milenar. Nesse momento, já não mais haverá os espíritos de impureza. Os pecados serão purificados e não mais necessitará profetas nesse período, pois o próprio Senhor se fará presente. Mas algo que acontece ali nesse reino milenar, agora Jesus sendo Rei e Senhor desse reino, cumprindo ali Zacarias 14, 9, são mentes que ainda não se renderam ao Senhor, apesar de
terem conseguido adentrar o reino milenar. São estes que restaram das nações, que terão a mente fértil, pois o texto de Zacarias 14, 16 em diante, ele vai dizer que aqueles que não subirem, terão uma resposta negativa da parte de Deus, ou seja, o que se encontra neste período ali ainda será homens e mulheres desobedientes ao rei e ao reino, e serão essas mentes férteis que o nosso adversário Satanás, após ser solto ao término do reino milenar, encontrarão essas mentes para voltar a enganar as nações, que serão os restantes de todas as nações que estarão subindo a Jerusalém, para então tentar promover a terceira grande guerra, que é a guerra pós-milênio. Lembrando que, e vamos finalizar por aqui, na guerra de Gog, príncipe de Magog, o evento ali ele é invisível, e quem reina é o anticristo, no período da grande tribulação. Na guerra do Armagedon, Cristo vem visivelmente, e quem reina no período do reino milenar, pós-guerra do Armagedon, se vem o reino milenar com o senhorio de Cristo. Após o término do reino milenar, Satanás será solto, e o que vem após a guerra que Jesus travará com Satanás naquele período, o que vem após é o julgamento do trono branco, onde todos os incrédulos de todos os tempos serão ressuscitados para serem condenados ao inferno. Irmãos, espero tê-los ajudados na compreensão. Julgo não ser a verdade final a respeito do assunto, tudo bem? Que os irmãos possam pesquisar. Se tiver uma compreensão diferente, continuaremos sendo irmãos, apenas uma proposta de raciocínio para que venhamos a compreender os eventos, e os eventos em ordem cronológica. Lembrando sempre que eu, sendo barro nas mãos do Senhor, não julgo ter a verdade fim, mas há outros grandes estudiosos, e muito grandes mesmos, que pensam diferente da minha pessoa e trazem uma proposta diferente também a respeito do assunto, ok? Que os irmãos possam seguir o norte tão somente, e que as explicações, por mais que não seja a palavra fim, seja aí um norte para que os irmãos possam compreender as Escrituras. No mais, que Deus vos abençoe. Até a próxima lição, a lição de número 12. Fiquem na paz do Senhor.